nós temos uma imagem de Jesus muito distante de nós. E esse é um primeiro problema que nós teríamos que tentar resolver. Nós temos uma impressão de Jesus e um olhar sobre a figura de Jesus, que não é próxima de nós. Que não diz respeito, por exemplo, àquilo que nós podemos ser. Em geral, nós percebemos que o olhar que se faz sobre Jesus é um olhar de um total distanciamento. É como se ele estivesse em um lugar e eu estivesse em outro. É como se a sua mensagem estivesse em um patamar que eu não posso alcançar. Então esse é o primeiro ponto que nós teríamos que, eu diria assim, corrigir. Não é? A mensagem de Jesus de Nazaré, ela sempre foi uma mensagem prática. Então sempre foi um apontamento de comportamento. Mas infelizmente, né, como ao longo dos séculos, né, foi se criando uma imagem, e isso foi se criando mesmo, porque isso não existia na mensagem original cristã, né, a ideia de que Jesus era divino, e aí por favor não se ofendam, né, mas isso foi acrescentado posteriormente, essa mensagem não existia. Em nenhum momento Jesus afirmou que ele era divino, ele nunca disse isso. Né. Em nenhum dos textos iniciais que nós temos, né, e aí os historiadores eles fazem algumas avaliações, né, porque o material que nós temos não é um material próximo, por exemplo, do século I, são materiais muito distantes, né, mas em nenhum dos materiais mais próximos que nós temos há essa afirmação de que ele era divino. Ele nunca se colocou dessa forma. Né. E o que nós percebemos é que só essa afirmação, né, a afirmação de que Jesus é divino, né, e isso vem da ideia da Santíssima Trindade, né, só isso já deslocou completamente a mensagem cristã do seu lugar. Porque quando você coloca Jesus como um ser divino, né, ele passa a ser inalcançável. Ou seja, é um ser divino. Né? Então tudo aquilo que ele fez porque ele é Deus. Ou seja, eu que sou homem, eu não vou conseguir fazer. Então esse é o primeiro grande equívoco da história do cristianismo. Né? A colocação de Jesus na posição de divino. E assim nós perdemos a grande oportunidade de tentar alcançar a sua mensagem. Boa parte nem tenta. Porque, afinal, não é para os homens. É coisa dos deuses. Né? Isso é um grave erro. Né? A proposta não é essa. Uma outra questão que nós teríamos que pensar para começar a discutir o tema, né, é que além dessa distância, há uma outra distância entre nós e Jesus de Nazaré, que é a distância do tempo. Né? E aí nós teríamos que entender que o material que nós temos, e provavelmente aquele que todos nós conhecemos, né, é um material já muito posterior. Então, se eu perguntasse para algum de vocês agora, o que você sabe sobre Jesus veio de onde? Né? Quem te ensinou, você aprendeu aonde? Todos provavelmente responderiam que sabem o que está na Bíblia. Né? Eu sei o que está no Novo Testamento. Mas aí a pergunta seria, mas quem escreveu o Novo Testamento? Então tudo que eu sei de Jesus vem do Novo Testamento, certo? Mas quem escreveu o Novo Testamento? Nós teríamos que começar a interrogação por aí. Não é? Não foram os apóstolos. Isso já é a primeira decepção. Né? Não foram os apóstolos. Todo o material que nós temos, né, chegou até nós ainda, do Novo Testamento, né, é um material de tradição oral. Né? Então ele foi escrito muito posteriormente, de uma pessoa que conheceu uma outra pessoa, que conheceu uma outra pessoa que conviveu com Lucas, que conviveu com Paulo de Tarso. Então é um material de tradição oral. E um material escrito muito posteriormente. Né? Vocês vejam que observação interessante que a história nos faz. Né? Quantas pessoas vocês acreditam que no período em que Jesus viveu e no período em que os apóstolos viveram, naquela região específica, por exemplo, né? Quantas pessoas vocês acham que eram alfabetizadas? E que teriam condições de escrever os textos? A visão mais otimista, né, de todos os historiadores, né, é de que o Império Romano, nesse contexto, teria aproximadamente 3, 4% de pessoas alfabetizadas. O Império Romano inteiro, naquele momento. E essas pessoas alfabetizadas, elas eram educadas e preparadas em polos de cultura. Em lugares onde tinham, por exemplo, escolas de filosofia. Né? Ou seja, em Alexandria, em Roma, não na Galileia. O lugar onde Jesus nasceu, que não foi em Belém, foi em Nazaré, diga-se de passagem. Né? O lugar onde Jesus nasceu nem constava nos mapas do contexto.
Nazaré nem aparece nos mapas. Uma região de agricultura, uma região de camponeses. Muito provavelmente, 95% de chance, ninguém era alfabetizado. Pouquíssimos eram. Com certeza não eram os camponeses da região da Galiléia. Veja, eu não estou dizendo que é impossível, que algum apóstolo ou algum discípulo de apóstolo, tenha escrito algum texto. Pode ser. Mas, com certeza, uma rara exceção de alguém que foi educado em outro lugar e depois se dirigiu àquela região. Mas dos que eram de lá, e os que foram seguidores mais imediatos de Jesus eram todos de lá, daquela região, eram pescadores, como nós conhecemos, com certeza esses não eram alfabetizados. Então, o que nós sabemos, por parte de uma avaliação histórica, que a maior parte dos textos que nós recebemos, como sendo a Bíblia, como sendo o Novo Testamento, não só a Bíblia, ela engloba também uma escolha do Antigo Testamento. Então, eu vou falar o Novo Testamento. São textos posteriores, escritos por outras pessoas. Pessoas que não conviveram com Jesus. Aliás, muito provavelmente pessoas que não eram nem 10, nem 20, nem 30 anos próximas dele. O que nós sabemos é que se estima que o primeiro texto escrito, o primeiro evangelho escrito tenha sido o Evangelho de Marcos, mais ou menos no ano de 70. Mateus e Lucas, 80, 90, e João, o Apocalipse de João, o último. Então, ano de 100, mais ou menos. Não é esse o material que nós temos. Nós temos a cópia da cópia da cópia, da cópia, da cópia. Então essa é uma mera estimativa. Então nos falta ainda um material mais próximo. Mas vamos voltar para a pergunta. Quem escreveu o Novo Testamento? Só para nós termos uma noção, uma ideia, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento inclui 27 textos, de aproximadamente 16 autores. 16 autores diferentes. Escritos, contando as cartas de Paulo de Tarso, são um pouco anteriores, são do ano de 50 mais ou menos, escritos muito provavelmente entre 50 e 150. Os originais. E depois foram feitas as cópias. Só que dentro de um olhar, uma perspectiva. Mas nós não temos muito material ainda para ter certeza disso. Então, o primeiro ponto que nós teríamos que colocar em nossa compreensão é esse ponto. Esse texto que nós recebemos como sendo o Novo Testamento é um texto escolhido. Tudo bem? São 27 textos, mas por que 27 textos? Porque foram escolhidos os 27 textos. No contexto haviam vários outros textos. Se haviam vários outros textos, haviam várias outras compreensões. E isso nós teríamos que compreender agora. Aquela visão que nós recebemos do cristianismo é uma visão que sobreviveu ao longo da história, e que se chama de ortodoxia, eu já vou explicar melhor isso. Foi a visão que sobreviveu, mas existiam centenas de outras visões. E centenas de outros textos. Não esses textos que nós conhecemos. E aí, por uma sorte da história, ocorreu um evento extremamente interessante. Em 1945, um homem no Alto Egito, perto de Nag Hammadi, por engano, encontrou um vaso enterrado no chão. Ele quebrou o vaso, na expectativa de que tinha algo mais valioso dentro. Quando ele quebrou o vaso, o que tinha dentro do vaso? 52 textos. Evangelhos. Nenhum dos que nós conhecemos. Tinha o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, Apocalipse de Pedro. Ninguém tinha ouvido falar, Ou seja, uma série de outros textos que os historiadores às vezes tinham alguma referência, porque algum outro texto de crítica já tinha aparecido, mas o texto em si não. E surgiu essa fonte nova.
O que aconteceu a partir de 1945, né, quando esse material foi encontrado? Ele demorou um bom tempo ainda para ser descoberto, né, porque essa pessoa que encontrou deixou em casa, né, não tinha noção do valor daquilo. Aí depois aquilo foi parar no mercado negro. Né, uma parte foi para um lado, outra parte foi para outra. Então demorou até que alguns professores tivessem acesso e se juntasse a esse material. Né. Então só na década de 70, 1970, nós tivemos a tradução desse material. Como ele foi escrito, e ele eram cópias feitas no Egito, eles estavam nem em grego, eles estavam em copta, que é um grego egípcio. Então eles foram traduzidos para o inglês só na década de 70. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Né? Porque entre o século I e 1970 é um bom tempo. Ou seja, uma outra visão do cristianismo, uma outra visão do que foi a história de Jesus, de qual era a mensagem de Jesus, só chegou a nós há 40 anos atrás. Então nós temos 1.900 anos, né, de uma mesma visão, que foi a visão que sobreviveu. Por isso é tão difícil questionar, não é? Por isso quando eu olho para vocês e digo assim, não, Jesus não era Deus e nunca se anunciou como, talvez algumas pessoas tenham se ofendido. Não, mas como assim Jesus não era Deus? Como se eu estivesse ofendendo Jesus por falar isso. Nós estamos acostumados com uma tradição. Mas essa tradição, ela se tornou a tradição porque foi ela quem sobreviveu ao tempo. E há um motivo por isso, já vamos entrar nesse ponto. Mas haviam centenas de outras opiniões. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês um pouco hoje, o que eu vou trabalhar o foco, né, é a mensagem de um outro grupo que foi chamado na época de gnóstico. Gnóstico. Eu já vou explicar um pouco melhor o porquê. Né? Eu disse que a visão que nós conhecemos é a visão da ortodoxia, certo? O que aconteceu ao longo do século II e século III, né, é que um grupo específico, o grupo que se considerava ortodoxo, né, foi criando uma instituição. Né? Então eles foram criando um processo hierárquico, foram alcançando uma organização maior, né, e por isso eles foram crescendo mais, sobrevivendo, vamos colocar assim, com mais eficiência. Né? E quando esse grupo se tornou a religião oficial do Império Romano, né, no começo do século IV, vocês conhecem a história de Constantino, né, o imperador que se converte ao cristianismo. Né? Quando isso aconteceu, algo grave aconteceu em seguida. Né? Um grupo passou a ter poder. E esse poder inclui um poder policial. O que aconteceu em seguida? Pós 325, o ano de 325, né, que é quando se consolida essa junção. Né? Perseguição. Já acontecia. Né? Nós temos várias cartas, por exemplo, do ano de 90, do ano de 110, do ano de 180, várias cartas dos ortodoxos, né? Diminuindo e perseguindo outros grupos, mas é um ataque verbal. O que acontece a partir de 325 é que eles passam a ter uma força policial. Então não só há uma discussão teológica, há, por exemplo, uma queima dos livros. Então se eu considero aquele grupo errado, vamos perseguir o grupo e queimar os livros. Por que será que estava enterrado os 52 textos? Por que eles estavam enterrados? Né? Nós sabemos o porquê. Né? No ano de 367, né, o bispo de Alexandria enviou uma petição, né, vamos dizer assim, uma ordem, né, para todas as igrejas do Egito, dizendo que teriam que ser destruídos todos os textos que não fossem ortodoxos. E que eles chamavam de heréticos. Um monge, no mosteiro de São Pacômio, como se chamava, percebendo que seria destruído, né, o material que ele utilizava, juntou toda a biblioteca do mosteiro e enterrou a biblioteca. Que é o que nós conhecemos hoje, esse texto que nós encontramos em 45. Que é chamado de Biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi, Biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrado na região de Nag Hammadi. Ou seja, é um texto sobrevivente de uma outra visão sobre o que é o cristianismo. Que chegou até nós há muito pouco tempo. Tudo bem? O que significa ortodoxia? Por que os ortodoxos disseram
nós somos os ortodoxos, os cristãos ortodoxos. Ortodoxia vem do grego, né, e significa a opinião certa. Doxa é opinião, orto é reto. Então é a opinião reta, é a opinião certa. Então esse grupo falou assim, eu tenho a opinião certa. Os outros são heréticos, ou seja, aqueles que escolheram o errado. Aqueles que escolheram a opinião errada. Mas se eu fosse, por exemplo, para Alexandria, no século I, e conversasse com um cristão, ele ia dizer assim, eu sou cristão. Entende? Ele não ia dizer eu sou herético ou eu sou ortodoxo. Porque quem disse que ele não era, foi um grupo só. Foi um grupo que disse, não, eu sou e você não é. Infelizmente foi o grupo que sobreviveu e perseguiu os outros. Tudo bem? Então, estamos claros nesse sentido? Né? Então, esse é um primeiro olhar só para a gente conseguir romper com a ideia de que aquilo que nós conhecemos é o certo. É por isso que eu estou falando isso. Eu não estou querendo só atacar os ortodoxos. Né? Estou falando isso para que vocês entendam que o que vocês consideram certo não é certo. O que vocês consideram certo é uma visão. Nem certa nem errada, é uma visão. De centenas de outras. Tudo bem? Sem contar que essa visão, né, também foi sendo muito alterada ao longo do tempo. Vocês vejam que pergunta simples e, eu diria assim, angustiante. Né? A partir de quando outras pessoas, além do grupo da ortodoxia, teve acesso ou passou a ter acesso aos textos? A partir de quando, vocês acham? Quando foi feita a primeira impressão da Bíblia? Impressão mesmo. Em 1456. Então vocês vejam, diz que havia uma distância, né? Do século III, do século I, II, III, até 1456, só quem tinha acesso aos textos era esse grupo aqui. 1456. Foi quando Gutenberg inventou a prensa. Né? Então surgiu a imprensa, né? A prensa móvel. Até esse momento, todas as cópias que existiam eram cópias manuais. Mas quem fazia as cópias? Quem fazia as cópias? Os chamados monges escribas, que ficavam dentro do mosteiro sob a autoridade do bispo. Então, todas as cópias que existiam eram cópias que estavam dentro da ortodoxia, feitas por ortodoxia, por ordem da ortodoxia, e só a ortodoxia tinha acesso às cópias. Ninguém mais tinha acesso. Ou seja, quando nós dizemos que há um espaço entre nós e a mensagem cristã, é porque há um grande espaço. Há muito pouco tempo mesmo, foi possível fazer algum questionamento. Eu disse que a primeira publicação é de 1456. Essa publicação já é a publicação da escolha ortodoxa. Só a partir de Nag Hammadi, né, portanto de 1970, nós temos uma outra publicação, de uma outra visão. Né? E aí uma historiadora que participou do processo de tradução, ela disse assim, pela primeira vez, nós podemos ouvir as vozes dos excluídos, por eles mesmos. Até então o que nós ouvíamos eram as críticas dos outros, né? As críticas dos ortodoxos. Certo? Muito bem. Então vamos começar, né, a apontar uns problemas, né, que surgiram dentro da visão da ortodoxia. Vocês vejam, os ortodoxos criaram 3 eixos fundamentais para sustentar a sua opinião e a instituição católica, como foi chamado. Né? Os 3 eixos são: o credo, o clero e o cânon. Cânon é uma palavra grega, né, que significa lista. O cânone é a lista dos livros escolhidos, que são esses 27 textos que eu apontei há pouco. Então, o cânone é o texto escolhido, que passa a se tornar escritura, ou seja, são os textos sagrados. Como são textos sagrados, eles são inquestionáveis. E aqui nós temos um outro problema que não existia e passa a existir. Quando um grupo seleciona um texto e diz assim, esse texto é o cânone, ele transforma o texto em intocável,
Então ninguém mais questiona o texto. Mas o texto é cheio de falhas, nós sabemos. Sabemos que o texto não só é cheio de falhas, como o texto é uma opinião só. Então quando você diz que o texto é inquestionável, você cria um congelamento das ideias. E isso aqui, esse processo que eu estou colocando, ele já começa a acontecer no ano de 90, 100. E ele se consolida ao longo de todo o século II e III. É muito rápido. É um processo de distorção muito rápido. Final do século I, século II, século III, já está consolidada a ortodoxia. E, com o cânon, o início do congelamento das ideias. Os bispos que formavam esse grupo aqui, eles diziam que a autoridade deles vinha de uma sucessão direta dos apóstolos. Por isso, não se podia questionar o cânon. Que seriam textos dos apóstolos, que não eram, né? E, portanto, você não toca nos apóstolos. E não toca nos sucessores dos apóstolos, que somos nós, os bispos. Né? Ou seja, você congelou completamente a interpretação da mensagem cristã. Parou no tempo, congelou em uma fatia só. E ainda criou um processo que não existia, né? Que é o processo de sacralização dos apóstolos. Os apóstolos são inquestionáveis. Os apóstolos são homens como todos os outros. Tinham opiniões diferentes como todos os outros. Vocês vejam que é interessante, não é? Em 40, muito pouco depois, né? Muito pouco tempo depois da crucificação, né? Já há um grande debate entre Paulo de Tarso e Tiago. Esse debate acontece em Jerusalém. Porque Tiago entendia que, sendo o cristianismo a continuação do judaísmo, só os judeus poderiam participar. Então, ou seja, se você não era judeu e queria ser cristão, você teria que ser circuncisado. E além de ser circuncisado, você teria que seguir toda a dieta dos judeus e seguir toda a lei judaica. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que em 40, ou seja, 10 anos após, mais ou menos, né, a crucificação, já está havendo uma distorção absurda. Uma mensagem que era para ser universal, já tem alguém querendo dizer que não, ela não é universal, ela é só dos judeus. Então vamos agradecer Paulo de Tarso, que foi ele que conseguiu fazer com que isso não acontecesse. A opinião de Paulo de Tarso foi outra, não, é para todos a mensagem. Para todos. Qualquer um pode chegar até nós. Né? Qualquer um pode ser cristão. Então é só para a gente começar a pensar que as distorções elas são inúmeras. É preciso ter um senso crítico para avaliá-las. Né? Então vejam, esses 3 eixos aqui, que foi criado por ortodoxia, né? O credo. O que é o credo? Né? É uma regra de fé. Uma regra de fé. Que é construída dentro de rituais. Então você tem o batismo, você tem a Eucaristia e todos os outros rituais que compõem a ortodoxia, que todo mundo conhece pela tradição. Né? Isso foi criado, isso não existia. Esses rituais não existiam. Não era obrigatório, né, dentro de uma comunidade cristã. Qual que é o problema de se criar um credo? Né? Isso aparece nas cartas, né, desses bispos do período. Né? Então, o Irineu, o Tertuliano, que são os bispos principais. Né? Quando você cria uma regra de fé em um processo de ritual, você tira a principal característica da religião cristã, que é mudança de comportamento e uma descoberta interior. Esse era o eixo principal. O eixo de uma mudança interior, de uma mudança de comportamento, de uma descoberta, de uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual e eu digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Vocês entendem? Então, ou seja, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. O que é o credo? Seguir essa regra de fé e fazer esses rituais aqui. Mas então é isso? Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, participo das cerimônias e é isso? Essa é a mensagem? Não era essa a mensagem. Não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você transforma o cristão, né, em um passivo. É passivo. Inclusive, há uma frase do Irineu, que é um bispo desse contexto, que diz assim: é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja,
a mensagem da autotransformação, ela se perdeu completamente. Porque basta repetir o credo, fazer os rituais, e eu já sou um cristão. Mas a proposta não é essa. Não era essa, pelo menos. Além do credo e do cânon, nós temos o clero. E aqui há o surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. O clero, que não existia e passou a existir, faz uma distinção entre dois tipos de pessoa. Então existe o clérigo e o leigo. O clérigo é aquele que está dentro da hierarquia da ortodoxia. Portanto, é o bispo, em primeiro lugar, em segundo lugar, os padres e em terceiro, os diáconos. Esses são o clero. Todos os outros são os leigos. Ou seja, a humanidade está dividida em dois. A autoridade religiosa e todos os outros. Qual que é o problema disso, de criar isso? Porque, mais uma vez, você tira da pessoa a possibilidade de ela efetivamente compreender a mensagem e realizar uma transformação. Porque só o que ela tem que fazer para ser religiosa é obedecer à hierarquia. Então existe uma hierarquia, que é o clero. E essa hierarquia cria o credo e segue o cânon. Só o que eu tenho que fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e, de forma alguma, questionar o cânone. Então vocês vejam aqui, nós observamos o nascimento do dogma, que não existia na mensagem cristã. Ou seja, o nascimento de uma tentativa de colocar algumas ideias como absolutas. É essa a ideia, esse é o certo e acabou. Quem diz o que é certo? A hierarquia do clero. Quem aceita o certo? Todos os outros, que são os leigos. Então você ouve o certo, abaixa a cabeça e é isso. Repete o ritual, não questiona o cânone e acabou. Tudo isso foi construído. Nada disso existia na mensagem cristã. Quando nós observamos, por exemplo, um grupo desses considerados heréticos, que não se consideravam, mas foram considerados heréticos, como eu disse, por exemplo, os gnósticos, haviam vários outros. Eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos. Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, século III, uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? E essa distinção aqui, o clero e o leigo, se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia nas reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles se realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro. Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia. E uma forma de garantir que não existiria distinção entre as pessoas. E eles criticam, eles dizem assim, então os irmãos se perdem em ambições vazias?